Sejam bem-vindos ao Saúde, Cultura e Viagem. Eu sou a Amália Luciteles, médica, e eu vou falar hoje para você 10 coisas sobre o coronavírus que não estão sendo muito comentadas, tá? O que nós estamos vendo? O mundo está parando, né? Hoje chegou aqui no Brasil o dólar a R$5. Ontem a OMS declarou uma pandemia do vírus. Estamos vendo restrição de voos da Europa para os Estados Unidos. Então, assim, gente, que doença é essa? O que está acontecendo, né? Mas tem 10 coisas que eu quase não vejo sendo comentadas. E é isso que eu pretendo falar com vocês hoje aqui nesse vídeo. O que a gente já sabe, né? Que a doença é transmitida por gotículas, que você deve lavar com frequência suas mãos, usar o álcool gel. Pessoas suspeitas da doença devem usar máscara, ou pessoas que tiveram contato ou estão cuidando de pessoas infectadas ou suspeitas devem usar a máscara. Ok, isso está sendo muito falado, mas tem outras coisas que não estão sendo ditas. A primeira delas, uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 3 outras pessoas. Tem estudos, essa estatística ainda está dinâmica, porque a epidemia não está controlada. Tem relatos de 1 para até 5 pessoas, tem relatos para 1 para 1,5, mas enfim, a média é 1 para 3. O que isso significa? Haverá um crescimento ainda exponencial da doença, né? Se nós formos olhar, né, a epidemia do H1N1 de 2019, a transmissibilidade era de 1 para 1,5 pessoa, tá? Na gripe aviária, era mais ou menos em torno de 1 para 1 pessoa. Então, são gripes que a gente se recorda bem de ter ouvido falar. Então, realmente, esse coronavírus chegou com uma taxa de transmissibilidade mais alta que as últimas gripes que nós vemos recentemente, tá? Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato, o tempo de incubação do vírus é de 5 dias. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo, está na dúvida se teve contato com alguém ou se os sintomas que você está sentindo são de gripe, né, de coronavírus ou não, pense, né? Você teve em aglomerações nos últimos 5 dias, ou teve contato aqui no Brasil no momento, a epidemia está assim, a chance de você ter coronavírus é caso você tenha estado fora do país, num local onde está tendo circulação do vírus, né, recentemente, ou se você teve contato com alguém que viajou, tá? Mas caso você esteja assistindo esse vídeo de outro lugar do mundo, tá, e esteja num país em que já esteja havendo transmissão local, ou seja, não há necessidade de ter viajado, então, esses seus sintomas de gripe, ou caso alguém que você conheça esteja apresentando sintomas de gripe e tenha estado numa aglomeração, ou enfim, nos últimos 5 dias, pode ser que seja coronavírus. Esse é o tempo médio de incubação dos sintomas, tá? Terceira coisa que eu queria falar para vocês, sobre os sintomas, tá? Fala-se muito em uma elencação, se cita muitos sintomas, mas existe uma ordem do aparecimento dos sintomas. O primeiro sintoma que aparece é a tosse, tá? Depois, de 1 a 2 dias depois, vem a febre e o cansaço, aquela dor, aquela dificuldade de levantar da cama, de fazer as coisas. E essa fadiga aí dura em torno de 1 semana. Essa febre também pode chegar até 39 graus. Tá? Em seguida, vem náuseas e vômitos, que aparecem lá pelo 4º dia. E 10% dos pacientes podem ter diarreia e dor abdominal, que é um sintoma que vem a seguir. Então, você pensa, eu tô com gripe, mas eu tô apresentando diarreia, dor na barriga, não pode ser coronavírus. Pode ser sim, tá bom? E quando a gente pensa em gripe, o que a gente pensa? Nariz entupido, escorrendo e espirro, não é isso? Essa gripe não é caracterizada principalmente por esses sintomas.
o nariz escorrendo, os espirros, eles aparecem tardiamente. Então, vamos ter cuidado, porque essa gripe se caracteriza pela tosse, tá? Outra coisa que eu queria contar para vocês, a quarta coisa, você estando doente e caso vá ao hospital, peça para o médico fazer um raio-x, porque o coronavírus, os estudos que estão sendo publicados estão mostrando que 75% dos casos apresentam sinais de pneumonia nos 2 pulmões e 25% pneumonia pelo menos um pulmão. Então é mais comum até afetar os 2 pulmões de uma vez, tá? Quinto fato, transmissão por gotículas, tá? Isso se fala, mas a que distância? 2 metros. Então, tenha como referência mais ou menos 2 braços de distância. Se alguém espirra, essas gotículas vão se disseminando pelo ar e podem chegar até você, se você está a uma distância aí de 2 metros. E outra questão associada é que essas gotículas vivem até 2 dias nos objetos. Então, por isso a importância da gente lavar tanto as mãos. Porque caso você esteja infectado, né, e espirre ou tussa, você não vai encostar a sua mão nos objetos e deixar o vírus vivo nesses objetos, tá? Sexto fato, aos colegas profissionais de saúde que estão assistindo esse vídeo, muitos me perguntam, né, a gente conversa, pacientes, médicos que estão em unidade de terapia intensiva têm mais risco de pegar. Saiu um estudo agora no JAMA mostrando que a maior parte dos médicos que pegaram, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, que pegaram um vírus no hospital, estavam cuidando de pacientes na enfermaria, fora do hospital. Digo, fora da unidade de terapia intensiva, tá? Sétimo fato, a letalidade do vírus. Em crianças, essa letalidade é quase 0, tá? Graças a Deus. Mas qual é a preocupação de fechar creches, escolas? Porque às vezes as crianças não têm essa consciência, né, de limpar as mãos e, né, com frequência. E lembra que o vírus é 1 para cada 3, a disseminação vai crescendo? Então, por isso a preocupação também com as crianças, mas graças a Deus a gravidade nelas não é tão grande, tá? E a mortalidade por enquanto está em torno de 3%, né? A gripe, o H1N1 era em torno de 0,03% e o sarampo, que a gente está vendo também, a volta do sarampo, é em torno de 0,3%. Então vocês veem aí a diferença, né? O coronavírus, ele tem uma letalidade também maior. Oitavo aspecto, 1% dos pacientes não vão ter sintoma nenhum, tá? Porém, e a maioria dos infectados, não só os assintomáticos, os sintomáticos também, são do sexo masculino. Isso também não vejo sendo falado muito por aí, tá? As estatísticas chegam até 70% dos casos que acometem mais os homens. O nono dado que eu gostaria de compartilhar com vocês é que 9 em cada 10 pessoas que faleceram tinham mais que 50 anos. Esses dados são do CDC da China, tá? E esse dado foi atualizado no final de fevereiro. Então a gente pensa, só o velhinho, só o idoso, acima de 50 anos já corre risco de você pegar uma doença grave. E aqui está o 10º motivo. Se você chegou até aqui, esse é deixei por último porque ele é muito importante, tá? Porque a partir dos 50 anos a gente está vendo complicações? Porque o vírus, ele, para entrar na célula, eu vou falar um pouquinho de Medicase aqui, ele usa 2 receptores, da angiotensina, o ACE2, e usa o receptor do DPP4, tá? E a gente sabe que pacientes diabéticos e hipertensos têm alteração no funcionamento desses receptores. Então, o que as estatísticas estão mostrando? Dos pacientes que faleceram, 40% eram hipertensos, 20% eram diabéticos.
E aí nós pensamos, e os asmáticos, pacientes com doença pulmonar? 8% das mortes, tá? Em torno de 1/3 não tinha doença nenhuma, só a questão da idade. Mas é importante lembrar que hipertensos e diabéticos foram os que morreram mais nessas estatísticas da China. E é isso também algo que eu não tô vendo ser muito comentado, tá? Se você acha que pode ser um caso suspeito ou conhece alguém, né, que se enquadre nos critérios de suspeição, peça para essa pessoa ou você use a máscara, essa comum mesmo, tá? Porque quem não tem sintomas ou não tem risco de estar com a doença não precisa usar máscara, tá? Em relação ao tratamento, voltando ainda, se você acha que tem os sintomas, procure uma unidade de saúde para fazer o teste, né? Para saber se você tem ou não o vírus. E por fim, o tratamento ainda está sendo estudado, mas o que eu posso falar para você que está assistindo e que vai compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, né? Que é importante, informação relevante. Nós podemos fortalecer a nossa imunidade. Como a gente faz isso? Tentando dormir bem, né? Evitar alimentos que sobrecarregam muito o corpo, de difícil digestão. Aumentar o aporte de vitamina D, vitamina C, zinco, cúrcuma, tá? Mas isso tudo tem que ser individualizado. Então procure seu médico, faça uma consulta para tentar otimizar a sua imunidade para você se proteger, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comente para o YouTube entender a relevância desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e em breve voltamos aí com mais novos vídeos.